Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com um mapa de elementos de máquinas, tá? Se vocês precisarem de apoio nesta disciplina ou em outra disciplina correlacionada, outra área que você esteja com dificuldade, pode entrar em contato no primeiro número ali que aparece na descrição, tá? Ou só voltar ali no início do vídeo que você já consegue pegar o nosso número ali para entrar em contato, beleza? Se tiver com alguma dificuldade, é só entrar em contato conosco. Deixa o like também, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo aí para vocês, tá? E como sempre, pessoal, vou fazer uma leitura inicial aqui com vocês, entender os conceitos que estão sendo trazidos aqui nesta atividade. Então, uma contextualização inicial de todas as questões, para a gente de fato depois efetuar os cálculos ali, fazer o passo a passo, tá? Então, primeiro, gosto sempre de trazer essa contextualização para a gente entender a importância da disciplina, associar com a aplicabilidade na prática. Então, bora para o conteúdo aqui, tá? Vamos lá, olha só. O que ele diz aqui para nós? Sabemos que todas as máquinas são dispositivos idealizados pelo homem, com um objetivo muito simples: realizar um ou mais trabalho, seja ele um tipo de movimento ou mesmo a transferência de energia. Por exemplo, bombas hidráulicas, esteiras rolantes, máquinas de usinagem, veículos e qualquer outra máquina que conhecemos. Mas o que compõe essas máquinas? Todas são construídas com pelo menos um componente, denominado elemento de máquina. Várias são as funções desses elementos, como por exemplo, unir duas ou mais partes, servir de apoio para algum outro componente, transmitir movimento, garantir elasticidade, etc. Resumindo, elemento de máquina é uma unidade que, em conjunto com outros componentes, formam os sistemas em uma máquina ou mecanismo. O número de elementos em uma máquina depende da complexidade do projeto. Beleza? Então, fez uma contextualização inicial ali para nós. Vamos ver o que ele já pede aqui na primeira etapa, tá? Contextualização. Nos ambientes industriais, é possível observarmos que há diversas máquinas em operação a fim de manter o fluxo de produção. O setor de manutenção é um setor essencial para o bom funcionamento de uma fábrica. E, neste mapa, você será o engenheiro responsável pela manutenção de uma indústria. E nesta há diversas máquinas que possuem os elementos que estudamos neste módulo. Então, primeira etapa ali, ó. Em um sistema de transmissão por correias, uma polia motora com diâmetro de 120 mm está conectada a um motor elétrico de 45 kW, que gira a 600 RPM. Essa polia transmite potência a uma segunda polia, com diâmetro de 360 mm, acoplada a um eixo que será fabricado em aço com resistência ao cisalhamento de 430 MPa. Considerando um coeficiente de segurança igual a 5, qual será a rotação da polia de 360 mm? B. Qual deve ser o diâmetro mínimo do eixo para suportar o torque suportado transmitido com segurança? Utilize as seguintes fórmulas aqui. Então nós temos um sistema de transmissão por correias, representado aqui para nós, tá? E ele traz a seguinte fórmula, tá? Aqui e aqui, no momento de inércia, e a fórmula que relaciona o torque ali, o torque transmitido de acordo com o diâmetro e tudo mais. A gente vai calcular o momento de inércia também, e a gente vai entender esses conceitos aí, tá? Então o que ele trouxe aqui já para nós, né? Essa primeira parte aqui, pessoal. Então, que seria a transmissão por correias, né? É uma forma comum de transmitir movimento ali, como a gente pode ver, bem intuitivo, né? E potência entre dois eixos. Então a gente utiliza polias, né, de diferentes tamanhos, onde nós podemos ajustar a velocidade de rotação do eixo, que seria o receptor, tá? Então, por exemplo, ali, imagine que nós temos ali um motor elétrico que gira 600 RPM, né? E está conectado a uma polia de 120 mm de diâmetro. Essa polia, ela transmite movimento para outra polia com diâmetro de 360 mm. Aí a pergunta é, qual que é a rotação da polia de 360 mm?
Então a gente vai utilizar uma fórmula específica para estar calculando, tá? Mas a rotação das polias é inversamente proporcional ao diâmetro delas. Ou seja, se a polia motora é menor, a polia receptora girará mais devagar, tá? Vou trazer uma fórmula para vocês e vocês vão entender essa correlação que eu expliquei, tá? Mas a importância na prática esse tipo de cálculo, pessoal, é essencial para a gente ajustar as máquinas conforme a necessidade de produção, tá? Controlando a velocidade de diferentes componentes dentro de um sistema mecânico como um todo, tá? Então, pessoal, seria isso, tá? Sobre a questão de transmissão por correias. Deixa eu ver se nas minhas anotações aqui se eu tenho mais alguma coisa. Mas é basicamente isso, tá? Resumindo aí sobre a questão, é um conceito essencial na indústria, tá, pessoal? Porque a gente precisa ajustar a velocidade de diversos componentes de um sistema de uma forma controlada, que a gente consiga gerenciar, tá? E isso afeta a eficiência da produção, a manutenção das máquinas. Então, é essencial. Por exemplo, se a gente tem uma linha de montagem de peças, tá? Então, vamos imaginar que essa linha de montagem de peças tem uma esteira, tá? Então pode ser necessário que uma esteira gire mais devagar ou mais rápido que outras partes do sistema, tá? Então o cálculo adequado da rotação vai ajudar a evitar sobrecargas e também para garantir que a produção seja contínua e eficiente, não gere gargalos, pontos ociosos e tudo mais. Então, é de extrema importância esse conteúdo para a indústria, tá? Segunda etapa, vamos ver o que ele traz aqui para nós, tá? Seguinte, segunda etapa. Devido à implantação de um novo setor, você, como engenheiro, será responsável pela seleção de elementos de fixação para uma junção que deverá suportar uma carga de 8 toneladas. Devido a limitações do local, os parafusos não podem ter mais que 10 milímetros de diâmetro. Logo, você optou por utilizar os parafusos M10X 1,25 10.9 ponto. Qual deve ser a quantidade de parafusos que devem ser utilizados para suportar a carga de 8 toneladas? Para encontrar o diâmetro efetivo do parafuso, utilize a média entre dm, tá? Que seria essa fórmula aqui, que ele traz para nós, dm igual a d menos 1,23p, tá? dm igual a diâmetro médio e dp igual a d menos 0,65p. Utilize o coeficiente de segurança de 4. Então nós temos aqui, né, pessoal, ele está mencionando para nós aqui, pedindo para nós calcularmos a quantidade de parafusos para a gente conseguir suportar essa carga aqui de 8 toneladas, beleza? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor sobre esse conteúdo aqui da segunda etapa, tá? Como nós sabemos ali, né, pessoal, os parafusos eles são utilizados para unir as peças em equipamentos e máquinas. E, além disso, eles suportam as cargas também. Então, o dimensionamento correto, seja da quantidade, do tamanho, do modelo, ali ele já trouxe o modelo para nós, né? Então, é essencial para que o sistema ali suporte a carga sem falhar. E o coeficiente de segurança é utilizado para adicionar uma margem de segurança ao projeto, reduzindo a chance de falhas catastróficas, né? Imprevistos gravíssimos que possam ocorrer. Então a gente já coloca uma margem de segurança alta para que isso aconteça, tá? Então esse conteúdo aí é fundamental para qualquer tipo de equipamento ou estrutura que envolva fixação, como na construção de máquinas industriais ou na montagem de estruturas metálicas. Se os parafusos eles forem dimensionados de maneira inadequada, podem se romper, resultando em falhas mecânicas e prejuízos significativos para a empresa. Além, né, do pior, que seriam os riscos de acidentes. Então, pessoal, resumindo, né, nessa segunda etapa aqui, ele trouxe para nós um exemplo dos elementos de fixação, que são os parafusos, né? E ele trouxe um conceito aqui para nós também, nessa segunda etapa, que seria a tensão de cisalhamento, tá? E a tensão de cisalhamento, existem diversas forças que podem ser aplicadas. Tem a torção, tem
a tração, a compressão. A tração é quando a gente estica, a compressão é quando a gente comprime. Então, o que seria de cisalhamento? Ela ocorre quando a força é aplicada em um material de uma maneira que as camadas do material deslizam uma sobre as outras. Então, como se estivesse cortando. Na verdade, como se estivesse arrastando ali sobre um plano, só que em direções opostas. Por exemplo, eu pego metade de um objeto, né? Como por exemplo, nesse caso aqui, né? Eu tenho um objeto qualquer aqui, daí eu divido ele ao meio, essa parte vai para cá, essa parte vai para lá. Então, arrastando uma sobre a outra. Essa seria a nossa tensão de cisalhamento, tá? Então, basicamente, em outras palavras, né, é a força que tenta cortar ou dividir o material ao longo de planos paralelos, tá? Show! Eu expliquei sobre o coeficiente de segurança também. Então era isso na segunda etapa, tá? Vamos verificar aqui o que ele pede para nós na terceira etapa. Uma chapa de aço será fixada a uma viga de madeira por meio de 3 parafusos que devem suportar juntos uma carga de tração de 195 kN. O material dos parafusos possui limite de resistência ao cisalhamento de 400 MPa e deve-se adotar um coeficiente de segurança igual a 4. Considerando que a carga será igualmente distribuída entre os parafusos, determine o diâmetro útil mínimo que cada parafuso deve ter para garantir uma fixação segura. Novamente, pessoal, olha só o que ele cita para nós, tá? Nós teremos aí uma carga de tração, aquilo que eu estava explicando para vocês, né? É um tipo de força aplicada aqui diferente. Então, a carga de tração é uma força que tende a esticar ou alongar o material, conforme eu estava explicando a vocês, tá? Então, em estruturas de aço ou outros materiais, a tração ela pode ser responsável pela deformação ou falha dos elementos, como os parafusos ou vigas, né? Então, basicamente é isso, tá? E ali ele cita também a questão da resistência ao cisalhamento, tá? Que é a capacidade, novamente, de um material de resistir à força que tenta deslizar suas camadas internas umas sobre as outras. Então, é justamente a força que suporta, a força limite, que vai suportar, suporta até 190 kN, tá? É a resistência de cisalhamento. É um nosso índice, nosso limite ali que a gente considera como base. Beleza? Show. O que ele traz aqui para nós na quarta etapa? Uma mola helicoidal foi construída a partir do aço SAI 1065. Seu diâmetro médio é de 100 mm e o diâmetro do fio é de 12 mm. O número de espiras ativas é igual a 17 espiras e o número total de espiras é de 19 espiras. A carga que a mola deverá suportar é igual a 850 N. Considere um módulo de cisalhamento do aço igual a 8.000 N por milímetro quadrado. Para a situação apresentada, qual será o índice de curvatura, o fator de Wahl, KW, a constante elástica da mola K, a deflexão da mola, a tensão atuante de cisalhamento. Então ele pede todos essas variáveis aqui para nós. Vamos entender um pouquinho, tá? Então, pessoal, uma mola helicoidal, tá? É uma mola feita de um fio enrolado em espiral, certo? Ela armazena a que nós chamamos de energia potencial, né? Quando nós comprimimos ou esticamos. Então, é a energia, ela armazena essa energia, né? Que é liberada quando a mola retorna à sua posição inicial. Então, ela libera uma certa energia, tem um impacto ali, né? Então elas são amplamente usadas em sistemas de suspensão e de amortecimento, como a gente está identificando nesse caso, tá? Aí ele pede para nós calcularmos o índice de curvatura, tá? O que seria o índice de curvatura? É a razão entre o diâmetro médio da mola e o diâmetro médio do fio, certo?
Então esse índice ele influencia a rigidez e a resistência da mola. Então, por exemplo, se a gente tiver um índice de curvatura mais alto, geralmente significa que nós temos aí uma mola mais flexível, tá? E vice-versa, se for mais baixo, mais rígida, menos flexível, certo? O fator de Wahl, nós representamos ali pela letra K. Deixa eu explicar ali para vocês também. O fator de Wahl, pessoal, é uma correção que nós utilizamos no cálculo da tensão das molas helicoidais, tá? Então a gente leva em conta o efeito das curvas da mola. Então ele aumenta a precisão dos cálculos de tensão das molas, tá? Especialmente em molas com diâmetros menores ou maiores, tá? Show! O fator de Wahl é uma correção no cálculo da tensão, tá? A gente considera então o efeito das curvas, tá? Para realmente que a gente consiga encontrar uma tensão real, precisa, porque o efeito das curvas influencia na tensão real. É basicamente isso. E aí nós temos também a constante elástica da mola, tá? Que é a relação entre a força aplicada à mola e a deflexão resultante. Então, basicamente assim, quanto maior a constante elástica, mais rígida será a mola, né? E menos ela se deformará sob carga, qualquer que seja a carga. Então, maior a constante elástica, mais rígida é a mola, tá? E sobre a deflexão da mola. A deflexão é a quantidade que uma mola se estica, né? Ou se comprime. Então, essa é a diferença de alongamento quando nós aplicamos uma força, tá? Então a deflexão ela depende muito da carga aplicada, do tipo de material da mola e do número de espiras e da constante elástica. Então a gente vai aplicar uma fórmula para encontrar essa deflexão, certo? Certo. Então, por exemplo, tá? Eu tinha separado aqui um exemplo. Se nós utilizarmos, olha só a importância, né, num caso prático. Se nós utilizarmos uma mola em um sistema de suspensão e se ela tiver uma grande deflexão, né, ou seja, ela pode se esticar bastante, pode se esticar muito ou comprimir muito, né? O veículo ele pode ficar mais confortável ao passar por buracos, já que a mola ela vai absorver mais energia. Ela tem a capacidade de absorver mais energia. E no entanto, né, se a deflexão ela for muito grande, a mola ela não pode ser eficaz para manter o controle do veículo. Então a gente tem que encontrar uma medida ideal, tá? Para utilizar, por exemplo, em um veículo.